Eu tô chegando nos 30 anos. Ano que vem. Ano que vem eu completo 30 anos. E a minha conversa que eu queria ter hoje é quem tá mais ou menos nessa faixa aí, né? Um pouco mais, um pouco menos. 28, 30, 32, 35. Não importa. Mas o que eu queria falar é que... Porque chega uma hora que a gente tem que cair na real. A gente tem que cair na realidade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque a gente fala muito das dificuldades dessa geração de conseguir comprar uma casa, de conseguir ganhar dinheiro, de subemprego, de baixos salários. E realmente isso tudo acontece. Isso tudo está acontecendo. Tá muito difícil de, né, para muita gente sair da casa dos pais, muitas dificuldades financeiras e tudo mais. Só que a gente tem que cair na real. A gente tem que cair na real. Chega uma hora que ter sonhos muito fantasiosos, né? Chegar nos 30 e ainda ficar pensando que vai ser artista um dia, que vai ser famoso, que vai ser reconhecido na mídia, que vai trabalhar com um negócio que você ama e vai ganhar muito dinheiro. Tem uma hora que ficar pensando nisso deixa de ser bonitinho, deixa de ser fofo e passa a ser ridículo, né? Passa a ser ridículo. Desculpa te falar, mas passa a ser ridículo, né? Você tiver com 30, 32, 35 anos e tiver nessa ainda, e você tá vendo que você não passou nem perto de conquistar isso que você tá desejando aí, e que parece muito distante, isso ainda te parece muito distante, é hora de você começar a agir com a sua realidade. Não é que eu quero destruir sonhos, ser pessimista, falar que você não vai conseguir o que você quer, mas sim agir com o que você tem nas mãos. E o que é agir com o que você tem nas mãos? É dar o próximo passo que você pode dar, que você tem condição de dar. Ficar pensando numa coisa que está muito longe do seu alcance só vai te fazer ficar mais estagnado ainda, mais frustrado, e não vai te deixar andar para frente, e vai te trazer muitos problemas, porque a realidade é que a cidade, 30, passou dos 30, se a pessoa passou da cidade e o foco, a energia dela, o tempo dela não tá focado em ganhar dinheiro, fudeu, velho. Fudeu. Sabe? Nem sei, sabe? E assim, ganhar dinheiro de qualquer forma que seja, sendo honesta. Que seja pouco, que seja muito pouco. Que dê pra você pagar só umas continhas básicas. Mas se você tem, se chegou nessa idade, o foco tem que ser esse e acabou. Tipo assim, acabou, não tem outra solução. Entendeu? Não é bonito, não é fofo mais. Não é mais fofo. E repetindo, eu entendo as dificuldades, eu também tenho essas dificuldades. Eu também não tenho a minha casa, eu também não tenho um bom emprego. Mas, mesmo que você fique desempregado, que você passe, que seja muito difícil você ganhar um dinheiro, que você lute muito para ter o mínimo, mas o foco tem que ser esse. Tem que pagar as contas, em um dia poder ter sua casa, ter uma reserva de emergência. Porque adulto infantilizado e adulto que ainda pensa em viver um romance, uma história de amor, um conto de fadas, não tem, não tem nada de fofo, não tem nada de bonitinho. Seja você homem, mulher, preto, branco, gordo, magro, dependente da religião, do que você acreditar, do que você seguir. Não, o que une todo o povo, toda a nação, é que a gente tem que pagar a conta, tem que pagar imposto, tem que produzir alguma coisa para ganhar dinheiro e sobreviver. E aí, se você chega na cidade, 30 e poucos anos, e não percebe isso ainda, tá na hora agora de acordar. Tá na hora agora de acordar. Nem que, assim, ó, não tem emprego para todo mundo, não tem.
Muita gente vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Eu entendo isso, a verdade é essa. Eu falo aqui, nesse mesmo canal, o quanto que é triste sobre emprego, tanto que é triste ganhar salário mínimo, R$ 1.500. Mas se essa for a sua única alternativa, é muito mais digno estar no subemprego, ganhar um salário mínimo, do que ser um tuco da grande família pro resto da vida, né? Lembra que personagem, o Tuco? Que ficava tentando lá 1 milhão de coisas e vivia na bota dos pais, assim, sem ajudar com absolutamente nada e vivia nessa fantasia de ser um artista, de um dia trabalhar só com o que ele gostasse e viver uma vida onde a maior parte do tempo você faz o que você gosta. E esse momento, essa idade, é o momento de perceber que isso não existe. Não existe. Eu tô com dor nas costas, tô com dor de garganta, tô com dor tudo aqui, de ter ficado o dia inteiro em pé. E todos os dias assim, para no final do mês não conseguir nada a mais, ter nada a mais do que eu já tive no mês passado. E aí, e assim, é isso. A vida é essa. Um mês após o outro igual, né? E esse lance de focar em sonhos. Quando eu digo sonhos, assim, coisa muito distante. Isso daí tem que se limitar a até o momento que você começa a virar um peso demais, um peso muito grande para os outros. Isso daqui não é uma lição de moral. Eu não tô falando como se eu fosse, nossa, o cara mais responsável do mundo. O cara mais, olha, bem sucedido. E pelo contrário. Mas uma coisa que eu posso me orgulhar é do foco que eu tenho em não ser um peso e tá tentando melhorar um pouquinho que seja a cada dia e tentando usar a realidade que eu tenho, como eu disse agora há pouco, né? Então, cada um sabe o que passa, o que vive, cada um sabe naquilo que tem que focar para tentar melhorar, em que ponto está da vida, né? Existe situações e situações, casos e casos. Existe casos de cara que tá nessa situação igual eu, que eu falei que tô com dor nas costas de ter que ficar em pé o dia inteiro e ganhar uma miséria. Só que o cara, tem casos de cara que tá assim e ele ainda tem que sustentar uma família. Eu não tenho família para sustentar. Então eu já tenho mais perspectiva do que de uma pessoa que tá nessa situação, né? De pessoas que nunca precisou correr atrás de nada. E assim vai. E assim vai vivendo. Se comparar também não adianta muito. Cada um tá no ponto. Mas se eu não tô pior, se eu não tô muito pior do que isso, se eu não tô. Se eu não tenho uma família pra sustentar, é porque eu escolhi isso. Eu escolhi isso. Eu poderia ter feito muita cagada na vida. Poderia ter arrumado um filho aos 20 anos de idade e ter que estar pagando uma pensão hoje, ou duas, ou três, né? Podia estar sendo um bonobo aí, um cara bobo de tudo, que vive correndo atrás de mulher e transforma isso num problema gigantesco na vida dele. E o cara, quando fica persistindo nisso, fica lá, ele acha que a vida dele é ir atrás de uma mulher. A vida dele se resume a isso. Ele acha que é foda pra caramba. Ele se acha o todo-poderoso. Ele deixa um hormônio, o hormônio que é a testosterona, sobressair a todo o resto do organismo, do ser que ele é. Tudo que ele aprendeu na vida, tudo que ele tem aqui nessa cabeça, não se resume a isso. Perde para essa vontade, esse desejo
essa ânsia em, em, em ter, essa ânsia em correr atrás de alguém, em ficar fazendo filtro de mulher, como eu já disse também. Conversa com 100 mulheres, 100. Entra no direct de Instagram de 100 mulheres, 10 responde, pra uma ou duas dar uma moral pra ele. Ele tem um encontro chatíssimo, uma conversa que não desenvolve, não vira nada. E de vez em quando ele conseguir, né? Quando ele sabe muito bem que sai muito mais barato a profissional, né? Se é que você me entende. Mas o cara se acha foda em seguir esse caminho da conquista. O cara acha que ele é muito foda por isso. Mas sem desviar o foco do tema. É um exemplo que eu tô dando do cara que fica correndo atrás de mulher, porque é uma característica forte da maioria dos homens. E nesse lance de não agir com a realidade que tem, e chegar nos 30 e poucos anos, sendo infantil ainda, isso é uma característica forte, é um problema forte em relação aos homens, é esse. Destrói a própria vida por causa disso. Porque passou anos e anos correndo atrás de mulher. E a conta vem. A conta vem. Né? Se tratando de mulher, fazendo uma comparação, muitas também aí, 30 e poucos anos, estão achando que vão encontrar o príncipe encantado ainda. Tá pulando de galho em galho, porque pra mulher é muito mais fácil, né? Então ela não precisa fazer esse filtro. Na verdade, o filtro dela é inverso, né? Ela recebe um monte de mensagem de homem, e aí ali dentro ela escolhe qual que ela acha melhor, né? E geralmente o feeling dela não dá muito certo, não, né? Tem aquele meme de se sexto sentido de mulher fosse tão poderoso assim, não teria tantas mães solteiras por aí, não é mesmo? E é uma característica que eu já percebi nas que eu conversei, né? As poucas que eu converso e desenvolvi uma conversa, porque eu também não tenho paciência pra ficar fazendo esse filtro de ter que chamar um monte de mulher pra conversar e ser ignorado pela maioria. Eu não sou trouxa, não sou tonto a esse ponto. As poucas que eu conversei estão nessa situação de mãe solteira. Entre as que estão entre 20 e 30 anos, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mulheres com psicológico acabado, porque ou é mãe solteira, ou não conseguiu desenvolver nada na vida, ficou esperando que o marido, que algum homem, pudesse salvar a vida dela de alguma forma. E não sai dessa, não se desprende dessa. Não se desprende dessa situação. Continua ali pulando de galho em galho. Como eu falei, pra mulher é mais cômodo. É mais fácil dela achar caras pra ela se envolver. E aí ela fica nessa. Fica nessa, não sai daquilo nunca. E vai ficando feio demais. Porque você pode falar que olha, machismo seu, não sei o quê. Mas a mulher, ela apresenta pra família dela a inocência. Porque se ela ainda saísse com um homem, com outro, tal, escondido. Mas não. Uma vez por mês, sei lá, de semana, se brincar, ela apresenta um diferente pra família. Aí começa todo mundo a perceber, começa a fofoquinha e tal, sabe? Tem uma inocência dentro disso, uma inocência muito grande, né? Que é óbvio que vai ficar mal falada, né? E não só mal falada, mas tá fazendo mal pra ela gigantesco. Tem nada de normal nisso. Características do ser humano. Mas, meu amigo, minha amiga, que eu tenho pra te falar, o conselho que eu tenho pra te dar é que chegou nos 30. Você chegou nos 30. Não sei qual ponto da vida você tá. Você tá casado, tá solteiro, tem filho, não tem? Se já casou, se nunca casou, sempre foi sozinho. Eu sei que não tem outra coisa pra fazer na vida que não seja botar o foco em pagar as contas, em poder pagar um plano de saúde um dia, de fazer uma reserva, começar a investir. E nessa idade ali dos 30,
pensa que você tem 20 para chegar nos 50 e se você lutar muito nesses 20 anos, já vai ser muito difícil você chegar nos 50 e ter alguma coisa. Agora, se imagina você não fazer nada e continuar sendo o tuco da grande família. Né? Continua. Continua mais 5, mais 10, mais 20 anos sendo o tuco, pra você ver onde é que você vai parar. Então, eu sinto muito falar. Você tá na idade de cair na realidade. Só que eu não te conheço. As pessoas da sua volta, elas mesmo te conhecendo, elas não vão te falar o que você tem que fazer. Você conhece a sua realidade e você conhece o próximo passo que você tem que dar. Mas um próximo passo vai ter que ser dado. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então o vídeo é esse. Valeu, tamo junto e até a próxima.